Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo do trekking e hiking. E aí? Pelo visto, esse universo te deixou curioso, né? A gente vai te preparar para desbravar trilhas, montanhas, Isso aí. com conhecimento de causa e, claro, algumas curiosidades. Para me guiar nessa expedição, eu tenho aqui um expert no assunto, pronto para compartilhar tudo. Opa, o prazer estar aqui para desvendar esse mundo com vocês. Trekking e hiking são atividades incríveis, Sem dúvida. cheias de história, benefícios, e a gente vai explorar tudo isso. Eu sempre achei curioso os termos trekking e hiking. Hum. A gente sabe que os dois envolvem caminhar, Sim. mas trekking me passa a sensação de algo mais intenso, quase épico, sabe? Yeah. De onde será que vem essa diferença? Você tocou num ponto interessante. A palavra trek, que originou trekking, tem uma história curiosa. Ela vem da língua africana e era usada pelos war trekkers, os colonizadores da África do Sul, para descrever as longas jornadas a pé. Imagina atravessar montanhas e savanas a pé durante meses, em pleno século XIX. A palavra trekking significava literalmente sofrimento relacionado à resistência física. Caramba, dá pra sentir o peso da palavra, né? Bem diferente da ideia de um passeio tranquilo no parque. Como é que essa palavra migrou pro contexto de aventura e lazer que a gente conhece hoje? Com o tempo, o termo foi adotado pelos ingleses, que começaram a usar trekking para se referir a caminhadas longas e desafiadoras em áreas remotas. E aí a palavra foi se popularizando, perdendo um pouco da carga de sofrimento e ganhando o significado de aventura, exploração que a gente conhece hoje. E o hiking? Parece uma origem mais leve, né? Com certeza, hiking é uma palavra em inglês que significa andar por aí, bem mais casual. Não se sabe ao certo quando o termo surgiu, mas ele provavelmente se popularizou para diferenciar as caminhadas mais curtas e recreativas do trekking tradicional. Então, se a gente for resumir, trekking seria como uma expedição, enquanto hiking seria um passeio. É uma boa forma de entender a diferença básica. O trekking geralmente envolve longas distâncias, vários dias de caminhada, pernoites em acampamentos. E muitas vezes a necessidade de carregar equipamentos, suprimentos. Já o hiking é mais focado em curtir a natureza, apreciar a paisagem, se conectar com o ambiente sem a necessidade de grandes preparativos. E essa diferença de intensidade também se reflete no nível de dificuldade, risco de cada atividade. Exatamente. No trekking, você precisa estar preparado para enfrentar terrenos desafiadores, condições climáticas imprevisíveis e situações que exigem mais preparo físico e mental. Já o hiking, por ser mais leve, costuma ter trilhas mais estruturadas, com menor risco de imprevisto. Agora, falando em trilhas, me diz uma coisa, onde a gente pode praticar cada uma dessas modalidades? Quais os locais ideais para o hiking e para o trekking? O hiking é mais versátil nesse sentido. Você pode praticar em parques, reservas ecológicas, trilhas urbanas e até mesmo em áreas rurais. O importante é ter um caminho seguro e agradável para caminhar. Já o trekking pede por paisagens mais remotas e desafiadoras, como montanhas, florestas densas, cânions, áreas com pouco ou nenhuma infraestrutura. Entendi. Então, se eu quiser fazer um hiking, eu posso ir a um parque com trilhas sinalizadas, estruturadas. Yes. Enquanto para o trekking, a aventura me leva para lugares mais selvagens e inexplorados. É isso aí. E essa diferença também influencia nos equipamentos que a gente precisa levar para cada tipo de aventura. No hiking, um tênis confortável, uma mochila com água e alguns itens básicos de segurança já são suficientes. Já no trekking, a lista é mais extensa. Bota de trilha, mochila cargueira, Nossa! roupas para diferentes climas, equipamento de camping, kit de primeiros socorros completo. A preparação faz toda a diferença. Nossa, dá pra ver que a aventura no trekking começa bem antes de colocar o pé na trilha, né? Falando em aventura, você mencionou que o trekking exige mais preparo físico e mental. Que tipo de preparo é esse? No trekking, você vai precisar de resistência física para caminhar por longas distâncias. Carregando peso em terrenos acidentados. É importante se preparar com antecedência, fazendo caminhadas regulares, exercícios de fortalecimento muscular e, se possível, simulando o peso da mochila. A preparação mental também é crucial. Pois você vai passar por momentos de desafio, cansaço e, às vezes, frustração. Ter foco, determinação e resiliência é fundamental para superar os obstáculos e aproveitar a jornada. É como a gente sabe qual é o nível de dificuldade de uma trilha? Existe alguma classificação? Sim, existem sistemas de classificação de trilhas que levam em conta diversos fatores, como distância, desnível, tipo de terreno, obstáculos naturais, infraestrutura. É importante pesquisar sobre a trilha antes de se aventurar para ter certeza que ela é adequada ao seu nível de preparo físico e experiência. Essa dica é importantíssima. É melhor começar devagar e aumentando o desafio aos poucos do que se arriscar numa trilha muito difícil logo de cara.
E falando em desafios, qual é o impacto ambiental dessas atividades? Afinal, a gente está entrando na casa da natureza, né? Com certeza. O impacto ambiental é uma questão que a gente deve ter sempre em mente ao praticar qualquer atividade ao ar livre. No hiking, o impacto costuma ser menor. Mas é preciso ter cuidado para não causar erosão nas trilhas, danificar a vegetação ou deixar lixo. Já no trekking, o impacto é maior, devido à necessidade de acampar, cozinhar e fazer nossas necessidades fisiológicas na natureza. Então a gente precisa ser ainda mais cuidadoso quando se trata de trekking para garantir que a nossa aventura não deixe rastros negativos na natureza. Exatamente. Existem princípios básicos de mínimo impacto que todo trekker precisa seguir. Como acampar somente em áreas designadas, usar fogareiros em vez de fazer fogueiras. Isso. Levar todo o lixo de volta com você. Usar banheiros portáteis quando necessário e respeitar a fauna e a flora local. A ideia é deixar a natureza como a gente a encontrou, para que as próximas gerações também possam desfrutar dela. Da natureza, nada se tira a não ser fotos, nada se deixa a não ser pegadas, já dizia o ditado. É verdade. Falando em fotos, adoro registrar as paisagens, os momentos especiais durante as trilhas. Você tem alguma dica para quem quer fazer fotos incríveis durante o hiking e o trekking? Claro. A primeira dica é: aproveite a luz natural. As melhores fotos são tiradas durante o nascer e o pôr do sol, quando a luz é mais suave e dourada. Outra dica importante é: explore diferentes ângulos e composições. Não tenha medo de se abaixar, subir em pedras ou se aproximar dos detalhes da natureza. E claro, não se esqueça de agitar os momentos especiais da aventura. A chegada ao topo da montanha, o acampamento, o sorriso dos seus companheiros de trilha. Acho que a gente já cobriu bastante coisa nessa primeira parte do nosso mergulho, hein? Desvendamos a origem dos termos, diferenciamos trekking de hiking, falamos sobre os desafios, os equipamentos, a importância do preparo físico e mental, o impacto ambiental e até dicas de fotografia. É verdade. Mas ainda tem muita coisa legal para explorar. Na próxima parte, a gente vai mergulhar nos destinos mais incríveis para o trekking e hiking, com paisagens de tirar o fôlego e experiências inesquecíveis. E eu mal posso esperar para descobrir esses paraísos. A gente volta já para continuar essa aventura. Até a próxima. E aí, prontos para continuar nossa expedição? Na primeira parte, a gente desvendou as diferenças entre trekking e hiking, falamos sobre os desafios, equipamentos e a importância de preservar a natureza. Agora, que tal a gente se transportar para os lugares mais incríveis do mundo para praticar essas atividades? Partiu. Minha mochila virtual já está pronta, esperando por ser preenchida com paisagens espetaculares e trilhas desafiadoras. Por onde a gente começa a nossa viagem? Que tal a Nova Zelândia? A Ilha Sul, especialmente, é um paraíso para os amantes de hiking e trekking, com paisagens que parecem ter saído de um filme, fiordes, montanhas cobertas de neve, vulcões adormecidos, lagos cristalinos, florestas exuberantes. É um cenário mais impressionante que o outro. Ouvi dizer que a Nova Zelândia tem uma cultura outdoor muito forte, né? As trilhas são bem estruturadas, sinalizadas. Sim, a Nova Zelândia investe bastante em infraestrutura para atividades ao ar livre. Existem trilhas para todos os gostos e níveis de dificuldade, desde caminhadas curtas e fáceis até travessias de vários dias com acampamentos e refúgios. E a sinalização é impecável, o que facilita a navegação e aumenta a segurança dos aventureiros. E para quem busca uma experiência mais desafiadora, com um toque de misticismo, contato com culturas milenares, o Nepal é um destino que dispensa apresentações, né? Com certeza, o Nepal é a morada do Monte Everest, o teto do mundo e de outras montanhas gigantescas que atraem aventureiros do mundo todo. A cultura nepalesa é rica em história e tradição, e as paisagens montanhosas são de tirar o fôlego. Imagina a sensação de estar diante do Himalaia, sentindo a energia daquelas montanhas sagradas. Mas e para quem prefere aventuras em terras latino-americanas, com um toque de história inca e paisagens andinas? A Cordilheira dos Andes, que se estende por diversos países da América do Sul, é um prato cheio para os amantes de trekking. No Peru, por exemplo, a trilha Inca, que leva a Machu Picchu, é um clássico que combina aventura, história e paisagens espetaculares. Machu Picchu. Quem nunca sonhou em conhecer essa cidade perdida dos Incas, construída no topo de uma montanha em meio a um cenário de tirar o fôlego? É uma experiência realmente inesquecível. E além do Peru, a Cordilheira dos Andes oferece trilhas incríveis no Chile, Argentina, Bolívia, Equador, cada país com suas particularidades e belezas naturais. Mas a gente não precisa ir tão longe para encontrar paisagens de tirar o fôlego e trilhas desafiadoras, né? O Brasil, com sua diversidade de biomas, tem opções para todos os gostos. Com certeza. A Mata Atlântica, por exemplo, é um tesouro natural que abriga trilhas que levam a cachoeiras, mirantes, picos montanhosos, paisagens exuberantes. E a Serra da Mantiqueira, que se estende por 3 estados do Sudeste, é outro destino que oferece trilhas para todos os níveis de dificuldade, com paisagens montanhosas e um clima ameno. E para quem está começando no mundo do hiking, você tem alguma dica de trilha mais tranquila, acessível
perfeita para um primeiro contato com a natureza. No Rio de Janeiro, a trilha do Morro Dois Irmãos, em Ipanema, é uma ótima opção. É uma caminhada relativamente curta e fácil, que oferece vistas panorâmicas da cidade, do mar e da Lagoa Rodrigo de Freitas. Já anotei aqui. E para quem quer se aventurar num trekking mais desafiador, com direito a acampar e contemplar o céu estrelado, qual a sua sugestão? A travessia da Serra Fina, em Minas Gerais, é um clássico do trekking brasileiro. São cerca de 50 quilômetros de trilhas que percorrem a serra, com subidas e descidas íngremes, passando por campos de altitude, florestas e cachoeiras. A vista lá de cima, com um mar de montanhas da Serra da Mantiqueira se estendendo até o horizonte, é simplesmente indescritível. Uau, só de imaginar já me dá vontade de colocar a mochila nas costas e partir para a aventura. Mas antes de qualquer aventura, é fundamental planejar bem a expedição, né? Quais os principais cuidados que a gente precisa ter ao escolher uma trilha? O primeiro passo é conhecer seus limites e escolher uma trilha que seja compatível com seu condicionamento físico e experiência. Não adianta querer fazer uma trilha super difícil logo de cara sem ter o preparo adequado. Além disso, é importante pesquisar sobre as condições da trilha, a época do ano ideal para visitá-la, o clima, a disponibilidade de água, sinalização, infraestrutura. E se a gente fosse aventurar numa área remota, com pouca ou nenhuma sinalização, o que é fundamental levar? Nesse caso, é indispensável ter um mapa da região, uma bússola e saber usá-los. Aprender noções básicas de navegação terrestre é fundamental para não se perder na mata. Um GPS também pode ser útil, mas é importante lembrar que a bateria pode acabar e o sinal pode falhar em áreas remotas. Ou seja, não dá para depender só da tecnologia, né? É preciso ter os conhecimentos básicos para se guiar na natureza, em qualquer situação. E falando em tecnologia, hoje em dia existem diversos aplicativos que podem ajudar no planejamento e na execução da expedição, né? Sim, existem aplicativos que fornecem mapas, informações sobre trilhas, previsão do tempo, registros de outros aventureiros e até mesmo a possibilidade de compartilhar sua localização com amigos e familiares. Mas lembre-se, a tecnologia é uma ferramenta auxiliar e não substitui o planejamento, o bom senso e a prudência. Perfeito. E falando em prudência, quais as principais dicas de segurança que você daria para quem está se aventurando no mundo do hiking e do trekking? A primeira dica é: nunca se aventure sozinho. É sempre mais seguro ter pelo menos um companheiro de trilha para ajudar em caso de imprevistos. Outra dica importante é: avise alguém sobre seu roteiro, data de partida e retorno. Em caso de acidente ou problema, essa informação pode ser crucial para o resgate. E durante a trilha, quais cuidados a gente deve ter para evitar acidentes e garantir uma experiência segura e prazerosa? Mantenha um ritmo de caminhada constante, sem forçar demais. Faça paradas para descansar, hidratar-se e apreciar a paisagem. Use roupas e calçados adequados para a atividade e para as condições climáticas. Esteja atento ao terreno, evitando pedras soltas, buracos e outros obstáculos e, claro, respeite a natureza, não deixe lixo na trilha, não faça fogueiras em locais proibidos e não perturbe a fauna e a flora local. Acho que a gente cobriu bastante coisa sobre os cuidados com a segurança, né? Mas ainda tem um aspecto importante que a gente precisa abordar, os equipamentos. Na primeira parte você mencionou que a lista de equipamentos para trekking é bem mais extensa do que para hiking, então a gente precisa aprofundar um pouco mais nesse assunto. Vamos lá. O equipamento é um fator crucial para o sucesso e a segurança da expedição. Para hiking, a gente já falou que um bom tênis, uma mochila com água e alguns itens básicos já são suficientes. Mas no trekking a coisa muda de figura. E o que muda? Quais os equipamentos essenciais para um trekking? A mochila, por exemplo, precisa ser uma cargueira, com estrutura reforçada e capacidade para carregar todo o equipamento e suprimentos necessários para a expedição. As botas também são fundamentais, pois precisam ser resistentes, impermeáveis e confortáveis para longas caminhadas em terrenos acidentados. Entendi. A escolha do equipamento realmente precisa ser feita com cuidado, pensando nas necessidades específicas de cada aventura. E que outros equipamentos você considera indispensáveis para um trekking? Roupas para diferentes climas, saco de dormir, isolante térmico, barraca, fogareiro, kit de cozinha, kit de primeiros socorros, lanterna de cabeça, canivete, protetor solar repelente. A lista é grande, mas cada item tem sua importância para garantir o conforto e a segurança durante a expedição. Nossa, realmente muita coisa. Como a gente sabe qual é o equipamento ideal para cada situação? O ideal é pesquisar bastante, ler reviews, conversar com outros trackers mais experientes e, se possível, testar os equipamentos antes da expedição. Existem lojas especializadas em equipamentos para atividades ao ar livre que podem te ajudar na escolha dos melhores produtos para suas necessidades. E falando em lojas especializadas, vale a pena investir em equipamentos de qualidade, né? Afinal, a segurança e o conforto durante a expedição dependem disso. Com certeza. É preferível investir em equipamentos duráveis e de marcas confiáveis do que economizar e correr o risco de ter problemas durante a aventura. Um bom equipamento pode fazer toda a diferença entre uma expedição inesquecível e uma experiência frustrante. Acho que com essa conversa sobre equipamentos, a gente fecha com chave de ouro essa segunda parte do nosso mergulho no mundo do trekking e do hiking.
mas ainda tem muito assunto para explorar, né? Sim. Na próxima parte, a gente vai falar sobre os benefícios dessas atividades para o corpo e para a mente, os desafios e as recompensas, e como o contato com a natureza pode transformar nossas vidas. Que vem a parte final da nossa expedição. Já estou ansioso para mergulhar nesse universo de autoconhecimento, superação e conexão com a natureza. Até a próxima. E chegamos à última parte da nossa jornada pelo mundo do trekking e hiking. É, isso aí. Depois de explorar os tipos de trilhas, os equipamentos, os destinos mais incríveis, é hora de trocar as botas por uma poltrona confortável e refletir sobre a experiência como um todo. É verdade. Passamos por paisagens montanhosas, florestas exuberantes, cachoeiras, cânions. Mas mais do que paisagens, o que fica são as sensações, os aprendizados e a transformação que a gente experimenta ao se conectar com a natureza. Sabe o que me fascina? Como o trekking e o hiking vão além do exercício físico. É como se a gente embarcasse numa jornada interior, desafiando limites, superando obstáculos e, no final, se redescobrindo. Concordo plenamente. É um processo de autoconhecimento que se revela a cada passo, a cada subida, a cada desafio superado. A gente se deparar com nossos medos, nossas fraquezas, mas também com a nossa força, nossa resiliência e a nossa capacidade de superação. E essa imersão na natureza, longe do caos urbano, nos reconecta com o essencial, né? Respirar puro, sentir o sol na pele, ouvir o canto dos pássaros. É como se a gente recarregasse as energias e voltasse renovado. Sem dúvida, a natureza tem um poder terapêutico incrível. Reduz o estresse, a ansiedade, melhora o humor, a concentração, a criatividade. É um bálsamo para a alma. E no trekking, essa conexão com a natureza é ainda mais intensa, né? Acampar sob as estrelas, cozinhar ao ar livre, compartilhar histórias ao redor da fogueira. É uma experiência única que fortalece os laços com os amigos e cria memórias inesquecíveis. Com certeza. O trekking, por sua natureza mais desafiadora e imersiva, nos coloca em contato com a nossa essência. Nos tira da zona de conforto e nos faz perceber o quão forte e adaptável a gente pode ser. É uma oportunidade de se redescobrir, de se conectar com a natureza e consigo mesmo. E para quem ainda não se aventurou nesse universo, o que você diria? Quais os conselhos para quem está dando os primeiros passos no trekking e no hiking? Comece devagar. Escolha trilhas mais curtas e fáceis. Vá aumentando a dificuldade gradativamente. Conheça seus limites, respeite seu ritmo. E não tenha medo de pedir ajuda ou conselhos para quem já tem mais experiência. A comunidade de trilheiros é muito receptiva, acolhedora, sempre disposta a compartilhar dicas e experiências. E lembre-se, o importante é curtir a jornada, se conectar com a natureza e celebrar cada conquista, por menor que seja. A sensação de chegar ao topo da montanha depois de um longo percurso é indescritível. É a recompensa por todo o esforço e dedicação. E as histórias que a gente acumula ao longo do caminho, né? Cada trilha, cada montanha, cada acampamento, são lembranças que a gente guarda para sempre e que nos inspiram a continuar explorando, desafiando os nossos limites. É verdade. E com essa dose de inspiração, chegamos ao final da nossa expedição pelo mundo do trekking e hiking. Mas a aventura não termina aqui, né? A natureza está aí nos esperando de braços abertos, pronta para ser explorada. Então, prepare sua mochila, ajuste suas botas e siga em frente. Descubra novos caminhos, explore novos horizontes, desafie seus limites e se permita ser transformado pela força da natureza. A aventura te espera. E a gente se encontra em breve para mergulhar no novo tema, desvelar novos mistérios e continuar explorando o mundo com curiosidade e entusiasmo. Até a próxima!